A professora Maria Amélia Dalvi Salgueira, nossa colega aqui do Centro de Educação. Seja muito bem-vinda, professora. É um prazer recebê-la aqui. O professor Wilbert Salgueiro é nosso colega do curso de Letras, do CCHN. Seja muito bem-vindo, professor. Quero dar também as boas-vindas aos outros colegas do nosso curso. Boa noite e a todos vocês. Vamos começar então pela professora Maria Amélia Dalvi. A professora Maria Amélia Dalvi é licenciada e mestra em Letras e doutora em Educação aqui pela UFES. Atualmente ela cursa um segundo doutorado em Ciências da Literatura pela UFRJ. Realizou recentemente estágio de pós-doutorado junto ao Programa de Pós-Graduação de Letras e Linguística da Universidade Federal de Goiás, com períodos em universidades estrangeiras, a Universidade de Coimbra, do Minho, Kentucky, Purdue e Universidade SFA do Texas. Foi também professora da Educação Básica, tem larga experiência e desde 2010, professora nossa aqui da UFES. Ela atua no Departamento de Linguagens, Cultura e Educação e nos programas de pós-graduação em Educação e Letras, além de recentemente podemos também ter o privilégio de contar com o trabalho dela no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da nossa universidade. Ela coordena também o Programa de Cooperação Acadêmica, PROCAD CAPES, com a Unesp e também com a Universidade de Passo Fundo, e tem a coordenação do grupo de pesquisa, literatura e educação já há alguns anos aqui na universidade, desde 2011, e foi membro de articulação do Fórum Permanente em Defesa da Democracia durante o período de 2016 e 2017, um fórum construído democraticamente aqui na UFES e que contou com a participação de pessoas da comunidade interna e externa da universidade. Mais uma vez, é o nosso privilégio receber a professora que vai trabalhar com o tema literatura infantil e democracia. Muito obrigada. Eu vou falar daqui de baixo porque eu fico mais à vontade para passar os slides e também, perde um pouco aquela pompa de palestra, de conferência, porque a ideia não é essa. A ideia aqui é de um curso e, portanto, de aula, Então, eu quero agradecer muito à comissão organizadora toda, da qual tenho a alegria de fazer parte, agradecer a apresentação generosa da Rose e vamos, então, avançar no nosso tema aqui de hoje. Então, vamos lá. A primeira coisa, quando a gente vem pensar a relação entre literatura infantil e democracia, é entender que a própria noção de infância, ela é uma produção, uma construção histórica, Ela é uma noção humanamente produzida, Ela não é uma noção natural que brotou do chão, feito fosse um cogumelo, Então, essa é a primeira coisa. Então, antes de chegar a falar de literatura infantil, tem alguns antecedentes importantes de a gente recuperar. O primeiro deles é da infância como uma noção produzida historicamente, portanto não natural. Nem sempre a humanidade contou com a noção de infância, E essa noção, ela se constitui, ela se consolida na modernidade. Quando eu falo modernidade, eu estou falando fundamentalmente do século XVI, XVII em diante. Então, juntamente com a constituição da sociedade burguesa, com a mudança dos modos de produção e de distribuição da riqueza, etc., que também se transformam uma série de noções, entre elas a noção de infância. A infância, então, a partir do seu reconhecimento, do seu estabelecimento como uma noção histórica, uma noção conceitual historicamente produzida, ela vai fazer o quê? Ela vai fundamentalmente retirar a criança, que é o sujeito da infância, vai retirar a criança do espaço público, onde ela participava
de todos os processos sociais, do trabalho, as festas, indistintamente, né? Então ela vai tirar a criança desse espaço público de sociabilidade e vai confinar, né, na maior parte dos casos, a criança ao espaço privado, espaço familiar, doméstico, ou ao espaço privativo da escola, né? Então, tem essa mudança também que a gente precisa considerar. É claro que no debate no campo historiográfico há pesquisadores que divergem, né, dessa noção. Mas, até o momento, essa é a perspectiva mais aceita no campo, de que a noção de infância ela surge com a modernidade e de que há essa mobilidade da criança do espaço público para o espaço privado e o espaço privativo, né? Bom, então a noção de infância ela se articula ali, como eu coloquei, com quatro situações, né? Com a constituição da sociedade burguesa e a instituição de uma nova ordem produtiva. A noção de infância se articula com a ideia de nucleação familiar, embora a gente ache, né, que esse modelo burguês de família, de pai, mãe, filhos, que isso sempre foi assim, né, etc. Não, isso é uma produção histórica também, isso é uma construção humana, né? Então a noção de infância ela participa dessa nucleação familiar que tem relação direta com a necessidade de controlar e defender a propriedade, né? Por que existe a família tradicional burguesa? Porque é necessário saber de quem é a propriedade e é preciso passar a propriedade de um casal a outro, de uma geração a outra, de uma família a outra, de pai para filho, etc. Então é fundamentalmente, né, em função desses aspectos que essas noções se constituem. Aí as pessoas podem perguntar assim, mas então quer dizer que antes da sociedade burguesa não existia família? Não, existia, só que não era uma noção tão consolidada, tão aparentemente inequívoca como é hoje para nós, né? Essa ideia de casamento apenas entre duas pessoas, né? Ou essa ideia de que as pessoas escolhem com quem elas casam, que é um ato de livre vontade, né? Ou de que elas têm que permanecer juntas, de que elas constituem junto um patrimônio, que é legado depois, posteriormente aos filhos, etc. Tudo isso é uma construção histórica, tá certo? Então a gente precisa ter isso claro quando vai pensar a infância. Também a noção de infância, ela tem relação com a formação e a conservação de valores ideológicos. A partir do momento que se entende de que as crianças, elas estão suscetíveis a diversas influências no seu processo de formação, né? Elas recebem informações, orientações, mediações de diferentes fontes, né? Quando se percebe isso, se percebe o risco de que as crianças talvez não endossem, não concordem com os valores ideológicos de sua família, e talvez até de sua classe, né? Quando se percebe isso, se vê que é necessário que a família, a escola, etc., tomem providências no sentido de conservar e preservar os valores ideológicos socialmente, de interesse social. Como é que se faz isso? Dizendo, olha, a criança precisa estar no seio da família, tem que ser educada de acordo com os valores da família, né? E a idem para a escola e os outros espaços, religião, etc. e tal. E por fim, embora pareça um pouco cruel, né? Até insensível falar isso, mas é nesse momento também que a mortalidade infantil começa a declinar, porque não sei se vocês sabem, mas até os 2 anos era muito comum que as crianças não recebessem nomes, né? Porque era tão alta a mortalidade infantil que era só depois que a criança sobrevivia os 2 primeiros anos é que ela passava a ser realmente reconhecida como uma possibilidade de vida humana, né? Então era muito comum que até os 2 anos era meio como uma planta que você deixa lá para ver se ela vai se recuperar sozinha, né? Ver se ela vai sobreviver, né? E aí a criança então que sobrevive, né, e que entra no mundo produtivo e tal, ela vai ser vista em alguns contextos como um patrimônio, né? Como uma coisa, né, e não como um sujeito de direitos,
uma coisa sobre a qual os pais têm direito de propriedade, né? De decidir para onde vai, com quem vai, ao que tem acesso, o que vai fazer da vida, com quem casa, etc., como é que você vai se comportar, etc. e tal, né? Claro que isso aqui tudo, gente, numa perspectiva, né, de historiador da infância, ele está tendo um ataque de ver uma simplificação e um aligeiramento. Isso aqui é só para a gente lembrar de algumas coisas, né? E aí nas referências, no material extra para vocês, tem outros, né, teóricos, fontes que discutem isso aqui. É só para dar um panorama muito rápido e muito raso para a gente entender um pouquinho que a noção de infância não é um negócio que, como eu disse, brotou do chão feito cogumelo, né? Então, a criança ela vai sendo, né, ela vai saindo de um problema ou de uma questão comunitária, né? A criança como filha de todo mundo, como todo mundo cuida ou não cuida, convive ou não convive, então ela vai deixando de ser um ser da comunidade para cada vez mais ser confinada ao espaço privado particular, né? Ela vai se transformando de uma vida descartável, né, como eu falei, que só ganha legitimidade dos 2 anos em diante, para estar sob a proteção do Estado e da família, tá certo? Nesse contexto de constituição da infância, a literatura infantil tem um propósito social importante, não só de reforçar que a criança tem uma subjetividade, um modo de olhar o mundo, capacidades diferentes do adulto, né, interesses diferentes do adulto, mas também a literatura infantil foi vista como tendo um importante papel no sentido de veicular as ideologias que eram de interesse das classes daquele modo de produção que nasce com a modernidade e com a ascensão da burguesia. Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo não, né? É meio desesperador, né, a gente pensar nessas coisas, mas deu para relembrar um pouco aí, para quem já viu, né, quem fez os cursos de licenciatura, certamente estudou essas questões com mais profundidade nas disciplinas específicas. No presente, então a gente falou lá, começando no século XVI, XVII, chegando no presente, o que a gente tem? A criança de propriedade transformada em a criança como consumidora, né? E hoje existe inclusive uma nomenclatura que é o hipercriancismo, não é? Que é de uma espécie de um lugar onde inicialmente a criança não tinha importância nenhuma e que com alguma sorte ela sobrevivia. A gente tem hoje uma espécie de ditadura da infância, não é? As crianças erigidas muitas vezes a pequenos tiranos, não é? A ponto de, por exemplo, as escolas definirem o que elas vão ou não ensinar em função exclusivamente do suposto interesse das crianças, né? E não da necessidade educacional, formativa, etc. Né? E claro, a gente enxerga esse hipercriancismo em um monte de coisa, né? A gente poderia se espraiar aqui para falar um pouco do mercado publicitário, para falar de uma série de questões, né, atinentes ao consumo, e como que a identificação com a infância, com a criança, transformou também o mundo adulto na medida em que os produtos inicialmente destinados à infância foram acompanhando, né, essas crianças até a vida adulta, e aí o mercado se dá conta dessa identificação, etc., e alimenta e investe nisso aí. Tá certo? Então, assim, claro que tudo isso, né, cada uma desses aspectos por si só ensejaria um curso, mas é só para a gente fazer uma espécie de abertura aí desses antecedentes. Bom, e aí quais são as dificuldades que a gente tem para uma história da infância e das práticas infantis, entre as quais se incluem as práticas literárias, né? Então a gente tem alguns problemas quando se trata de pensar a história da infância, por isso que é um campo tão polêmico. Primeiro, historicamente, as crianças têm a sua subjetividade, os seus direitos, né, como sujeitos de direitos, mutilados e não reconhecidos, né? Então, a própria Constituição, quando a gente vai olhar o próprio nome infância, ele tem que ver com a negação da fala,
né? Quando a gente vai fazer a busca etimológica. Então, a primeira dificuldade é essa, que historicamente as crianças não têm a sua subjetividade, os seus direitos reconhecidos. As crianças não têm organizações próprias, livres, independentes e autônomas. Qualquer forma de organização das crianças é perpassada pelo controle, pelo cerceamento, pelo direcionamento e pela autorização dos adultos, né? Terceiro ponto é que as crianças deixam poucos registros, né? A maior parte da infância, os sujeitos não escrevem, não leem, não têm noção do que é documentar as coisas, né? Então as crianças deixam poucos registros que sejam interpretáveis por aqueles que vão produzir e escrever história. E o estudo da história da infância é feito necessariamente por não crianças, né? O historiador, o pesquisador, etc., já não é mais criança, né? E não tem como se colocar nesse lugar de criança, né? A gente sempre recupera a infância, etc., pela via da memória, que a gente sabe que é, né? Bom, há sempre um tutelamento da infância que se mescla ao cuidado. É muito complicado a gente entender até onde vai o cuidado, a proteção, o assegurar os direitos e onde começa o tutelamento, o excesso, né? Essas noções, muitas vezes, elas são um pouco borradas, né? E aí é difícil a gente saber até onde a gente consegue, de fato, por exemplo, assegurar às crianças liberdade, expressão, comunicação, etc. e tal. Tem uma outra questão aí, que é uma oscilação entre o adultocentrismo e a infantilização do adulto na relação com a criança, né? Se de um lado o mundo ele é fundamentalmente, na maior parte da sua história, adultocêntrico, no sentido de que é o adulto que é o centro, e que as crianças são organizadas em função da conveniência para o adulto, etc. Então, de um lado, o adultocentrismo, e de outro lado, uma infantilização dos adultos, né? Então, a gente oscila entre esses dois polos, que, na verdade, não são dicotômicos, eles me parecem faces da mesma, né, da mesma moeda. Projetam-se na infância valores que não necessariamente dizem respeito a ela, mas que são projeções da sociedade, como, por exemplo, a inocência, né, ou a perversidade, porque a gente fala com a mesma tranquilidade assim, a pureza das crianças, como a gente fala, nossa, criança é malvada, né? A gente projeta nas crianças valores que não necessariamente são valores infantis, né? Uma outra dificuldade, dois grandes cortes, né, na história que impactaram a questão da infância. Um, como eu já falei, a constituição da sociedade burguesa, e o outro a psicanálise. A psicanálise, né, entre o século XIX e o século XX, fez né, no que a gente pensava a respeito da infância, da sexualidade ou não na infância, né, dos processos de constituição da subjetividade, etc. Então, qualquer um de nós que se dispõe a pensar a infância tem que se ver com essas duas questões. Aí trouxe ali uma citação: nós costumamos saber o que a sociedade oficialmente pensa sobre a infância, né? As leis refletem esse pensamento, entre outras coisas, mas é mais difícil saber no que um grupo de pais acredita ou como age em relação às suas crenças. Por exemplo, a gente hoje, se daqui a 1000 anos os historiadores forem olhar, né, as nossas leis de hoje, encontrarem aí manuscritos, livros perdidos, né, dispositivos eletrônicos, sei lá, daqui a 1000 anos, eles vão dizer, essa sociedade dizia que a criança tem que ter protegido a sua integridade, né? Enfim. Por outro lado, quem de nós sabe o que acontece a portas fechadas na relação entre pais e filhos? Né? Embora a nossa sociedade esteja investindo cada vez mais, né, no controle, na invasão das nossas casas e das nossas privacidades, e a gente voluntariamente vem dando muitas informações sobre a nossa vida, né, as grandes corporações, etc. Embora isso, mas a verdade é que nenhum de nós sabe o que os pais falam e fazem e orientam e como agem emocionalmente, etc., em relação às crianças, né?
E as crianças são formadas por esses pais, são ensinadas a ser humanas por esses pais. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou aqui querendo dizer que os pais são malvados, nada disso não. Estou só dizendo da dificuldade do ponto de vista da história, de fazer um estudo histórico, né? A gente tem acesso às leis, aquilo que a sociedade fala, professa, registra sobre o que ela pensa da infância. Agora, o que de fato acontece, sabe Deus, né? Bom, somente de modo recente a infância se tornou um tema de interesse efetivo e potencial para a história. Claro que isso aqui a gente fala, não, mas tem um estudo lá em 1600 não sei quanto. Não estou falando disso, não estou falando da exceção. Estou falando de um interesse majoritário, central, né, de vulto e tudo. E é difícil ter evidências e documentos sobre as coisas secretas que as crianças fazem, né? As crianças pequenas, principalmente, a gente não sabe, ou a gente tem muito pouco acesso muito indireto em relação ao modo como elas pensam e sentem o mundo. A sensibilidade das crianças é um mundo quase inacessível para nós. Então é por tudo isso que há uma série de questões difíceis, né, para se conhecer a história da infância e principalmente das práticas infantis, entre as quais se incluem as práticas literárias. Bom, e aí só para reforçar, como eu já disse no início, infância não é uma noção natural, não é uma noção biológica, né? No sentido de que todas as sociedades, todas as crianças vão vivenciar da mesma forma, vão passar pelos mesmos momentos, vão viver uma sequência repetida, né? Independentemente da situação histórico-social. Não, a gente precisa entender, né, a não naturalidade da infância. A infância ela apresenta variações impressionantes, né, de sociedade para sociedade, tempo para tempo. A idade média da puberdade, né, que é a entrada na adolescência, varia de uma sociedade para outra. Então isso por si só mostra pra gente que a infância não tem uma duração, um limite inequívoco. A duração da infância tem relação com as condições de vida, crianças bem alimentadas versus crianças mal alimentadas, crianças que começam a trabalhar ainda muito em tenra idade, crianças que só vão começar a trabalhar já na vida adulta, enfim, tudo isso incide sobre, né, essa questão. Há pessoas às quais a infância é negada, embora nos pareça muito tranquilo, né, de que a infância é algo de inegável, né, de inequívoco, muitas pessoas tiveram a sua infância negada, seja porque não tiveram as condições materiais mínimas dignas para viver a condição de criança, né, seja porque lidam com adultos que são mais crianças do que elas e que elas têm que ser o polo de lucidez na relação, né, seja por outros motivos quaisquer. Né? Então, a gente precisa entender que nem todas as crianças do mundo têm uma infância. Né? E tendo uma infância, não a vivenciam da mesma forma. Né? E isso não é tipo gostar de verde ou de azul. Né? Isso tem impactos e desdobramentos por toda a vida futura. Né? A infância revela importantes suposições e constrangimentos no ambiente social mais amplo. Todas as sociedades têm formas, ritos, processos e idades para diferenciar a infância da maioridade. Né? E a situação extremamente desigual no mundo, né, entre as crianças. Por exemplo, no mundo presente, no mundo de hoje, né, que a gente acha que o respeito à infância, que a defesa da infância é uma coisa muito tranquila e pacífica, a gente tem países onde o casamento com crianças de 9 anos de idade é algo legal, né, é algo de aceitável. Né? Ao passo que a gente tem, por exemplo, numa sociedade como a nossa, a noção de estupro, mesmo quando o sexo é, em tese, consentido entre um adolescente, um jovem e um adulto. Né? A gente tem países onde o trabalho infantil em condições insalubres é aceito, há outras sociedades que asseguram a pensão aos filhos até os 25 anos, se eles estiverem em processo de formação. Então a gente vê que os direitos assegurados à infância, eles são muito variáveis. E são muito variáveis porque as concepções de infância e do que uma pessoa precisa para viver uma infância saudável são completamente variáveis
de sociedade para sociedade, de contexto histórico para contexto histórico. Tranquilo até aqui, gente? Sim? Jóia. Bom, e qual é o papel da literatura infantil ou da literatura para crianças? Inicialmente, a literatura infantil surge para traduzir, mediar e inculcar valores necessários à sociedade. Por exemplo, lições de moral, exemplaridade, ficcionalização de situações cotidianas, a naturalização do sistema e das relações sociais, etc. Por exemplo, todos nós ouvimos fábulas na nossa infância que nos ensinaram que era bonito ser trabalhador e feio ser preguiçoso, né? Que era, sei lá, enfim, mil coisas, né? Que era bom ser obediente e que ser desobediente necessariamente leva ao castigo, né? E assim vai. Esse nascimento da literatura infantil, né? Ele guarda relações com a força da família, com a força da escola, com a força da igreja, com o controle do Estado, com a força do mercado. Né? Então eu já falei um pouco da família, da escola. A gente sabe também que não dá para ler qualquer coisa, de qualquer modo na escola, que há todo o controle do que vai ser lido, por quem, em que situação. A igreja, né, também exerceu durante muito tempo e continua exercendo um controle forte. Né? A gente viu recentemente aqui na cidade de Vitória, aqui, vizinho da UFES, né, um pastor que entrou num centro de educação infantil e foi arrancar um trabalho da escola porque ele não concordava, né? Então assim, a gente não pode dizer que o controle da igreja acabou, né? O controle do Estado, como? O Estado é quem autoriza as editoras a funcionarem, quem concede o reconhecimento de direitos, né, de propriedade, é ele quem adquire muitas vezes as obras, quem permite a circulação, quem vigia, né, se as obras atendem ou não os requisitos legais, quem patrocina ou induz certas formas de mediação ou de apropriação consideradas mais adequadas. Né? É ele quem, por exemplo, viabiliza bibliotecas públicas, formação de professores, etc. Né? E há, quando eu falo ali da força do mercado, um sistema editorial, um sistema de crítica e premiação de obras, um sistema de marketing e publicidade, um sistema de consumo. Então a gente não pode ser ingênuo de achar que entre o livro e a criança só existe o autor que escreve, o ilustrador e a criança que vai ler. É ingenuidade a gente simplificar esse sistema. Bom, todas essas instâncias, família, escola, igreja, Estado e mercado, se interrelacionam na produção, difusão e apropriação da literatura infantil. A maior parte da produção inicial era adaptada de textos para adultos. Quando a literatura infantil surge lá, no século XVI, XVII, né, junto com a constituição da noção de infância. Então, quando essa literatura surge, não tinha livro para criança, porque se não se reconhecia a existência de criança, como é que ia ter livro para criança, né? Então, começa-se a produzir livros para crianças, e quais vão ser os primeiros modelos? As obras que já eram produzidas para os adultos, que foram higienizadas das partes consideradas não adequadas para a criança. Fundamentalmente aquelas que tratavam de morte, de violência, de sexo, né? Os velhos tabus enfim, da sociedade. A maior parte dos clássicos infantis não era originalmente uma produção para crianças. Por exemplo, os contos, os chamados contos maravilhosos, contos de fada, né, que foram corrigidos, por exemplo, pelos irmãos Grimm, etc., não foram originalmente obras para crianças. Eles eram narrativas que circulavam socialmente, que depois foram adaptadas, higienizadas, né, para o público infantil. Bom, eita! O que eu fiz aqui? Peraí. Ah, sim. E aí eu coloquei uma pergunta ali. A ideia de uma fragilidade, de uma pureza infantil, atendem a que propósitos, né? Essa ideia de que a criança não pode se deparar, não pode ser confrontada com as grandes questões humanas, né? Atende ao quê? Né? Bom, então algumas questões para a gente se colocar. A ideia de literatura infantil não é consensual. Por quê? Aí eu coloquei 5 pontos ali. Primeiro, é literatura? Ainda hoje é um debate se literatura infantil é literatura. Digo, literatura do mesmo estatuto de Machado de Assis, Shakespeare ou Dostoiévski. Né? Então, é literatura?
tem um estatuto artístico, né, no sentido de ter valor, legitimidade, reconhecimento? Se não pode lançar mão de todos os recursos à disposição do criador, por exemplo, né, a literatura para a infância tem restrições de tema, de linguagem, de complexidade, de repertório, então ela é de fato um objeto questionador da doxa, da mesma monta que outras manifestações culturais? Né? Se tem um estatuto artístico, por que ela precisa ser adjetivada como infantil? Né? Então essas são algumas questões que circulam no campo. Né? Pode-se falar em literatura infantil e juvenil ou deve-se falar em livro para criança e o jovem? Não é? Tem gente que não concorda com o nome literatura infantil, prefere falar em livro para criança e livro para o jovem. Né? Aí tem os problemas de restringir literatura à noção de livro, mas eu não vou entrar nisso agora, que não é esse o objetivo do nosso curso. Quem define o que é infantil? E aí tem duas posições majoritárias no campo. Quem define o que é infantil? É o produtor, o editor, né, o mercado, a escola, que diz esse livro é para criança. E a outra vertente diz, quem define o que é infantil é a própria criança. O que a criança lê com interesse, o que ela consegue entender, o que ela gosta, é um livro infantil. Né? As outras posições todas são gradações entre essas duas. Compete a que campo o estudo da literatura infantil? A pedagogia ou a letras? Ou algum outro campo? Né? Porque, na verdade, o próprio campo da infância, ele é um campo interdisciplinar, porque ele diz respeito à medicina, à psicologia, à filosofia, à pedagogia, né? A gente não sabe onde é que está a infância, porque todo mundo, de alguma maneira, por alguma via, trabalha e estuda a infância. Né? Não existe uma área de estudo chamada estudos da infância, né? Como existe pedagogia ou letras, por exemplo. Né? Então, a literatura infantil, ela cabe aonde? Isso também é uma tensão, né, no campo. O que adjetiva uma literatura? É a sua origem? É a sua produção? É o seu estilo, a sua geração? Ou é a sua destinação? E aí, para cada uma dessas coisas, tem um exemplo aí. Ok. Então, por exemplo, se a gente for adjetivar a literatura em função da sua origem, a gente vai falar em literatura brasileira, literatura russa, literatura japonesa, sei lá o quê. Se a gente for adjetivar em função da produção, vou falar literatura negra, literatura indígena, né? Se eu for falar em relação a estilo ou geração, eu vou falar literatura barroca, literatura marginal. Se eu for falar em relação à destinação, quem vai ler a literatura, literatura infantil, etc. Né? Então, o que é um problema sobre o qual os estudiosos de literatura infantil brigam, né? Nos congressos? É pertinente manter e defender, né, essa noção de literatura infantil? Né? Se a gente entende que ela é pertinente, ela é uma noção, entre aspas, contra quem? Não é? Porque a literatura infantil produzida no Brasil não é literatura brasileira, né? A literatura, enfim, então esses problemas de definição e de nomeação, né, eles atravessam o campo. Bom, na atualidade, né, no presente, a literatura infantil deixou de exercer essa função para a qual ela surgiu, né, de moralizar, de doutrinar, de perpassar valores teológicos? A resposta não é nem fácil nem dicotômica. Né? Eu poderia tanto responder sim, como eu poderia responder não. Né? E as duas respostas são pertinentes. Há um acúmulo crítico e histórico que nos permite questionar e abalar a instrumentalização da literatura infantil. Todavia, uma literatura infantil mais autônoma e emancipada convive com uma outra devotada à necessidade moralizadora. Né? Então, a gente tem de tudo. Você tem livro, feira do livro infantil, que vai só ter livro de princesa da Disney, não é? E você tem, por exemplo, livros infantis abalando, questionando os papéis de gênero, não é? Então tem de tudo. Há uma ingenuidade de se pensar em uma literatura infantil intransitiva, legítima e questionadora por si mesma, independente das práticas. Por que eu insisto nisso?
Muitas vezes as pessoas acham que basta eu disponibilizar para as crianças o livro ou a oportunidade de leitura, que isso, por mágica, vai tornar as crianças leitoras, ou vai fazer com que as crianças se interessem pelos grandes problemas humanos, ou que vai sozinho constituir crianças mais críticas e mais sensíveis ao mundo. Não é verdade. Porque a gente se forma não é numa relação direta e imediata sujeito-objeto. Nós nos formamos como humanos numa relação interhumanos, né? Numa relação humano-humano. O livro infantil, ele é um objeto mediador dessa relação, né? Mesmo quando estou só eu e o livro, a minha relação é com uma outra subjetividade de que aquele livro me dá um anúncio, né? Então a minha relação é com a outra subjetividade, é com outro ser humano, não é com o objeto de per si, né? No objeto nele mesmo. Uma mesma obra pode dar ensejo a modos de mediação e apropriação completamente distintos. Por exemplo, eu posso pegar o livro do Pequeno Príncipe para ensinar as pessoas a serem caretas, conservadoras, enfim, eu posso ler o livro do Pequeno Príncipe como um livro de autoajuda e eu posso ler o livro do Pequeno Príncipe como um livro altamente subversivo. E há uma disputa discursiva em relação aos modos como os livros vão ser lidos. Não é? A gente não pode ser ingênuo de achar que os livros são lidos por eles mesmos. Eles são lidos numa treia, numa trama de relações históricas sociais. E as pessoas disputam como as coisas vão ser lidas. Né? E isso não é uma propriedade da literatura infantil. Isso é uma propriedade de qualquer texto na sociedade. Né? Os textos, eles são, como já ensinou o Bakhtin, né? Um elo numa cadeia de enunciados. Né? Se eu tenho, às vezes, um texto que é altamente revolucionário, crítico, contundente, etc., mas eu vou colocando no meio de um monte de outros textos que vão nos induzir a ler esse texto original de uma outra forma, a tendência é que esse conteúdo crítico, revolucionário, etc., se enfraqueça e se perca. Né? Bom, as polêmicas envolvendo a literatura infantil são prova de que a sociedade ainda reconhece nos livros para crianças e jovens e nas práticas de leitura literária uma potência formativa da máxima importância. Né? Toda vez que alguém me procura e fala assim, mas Amélia, você viu que na escola tal, na cidade tal, não sei aonde, querem proibir o livro tal, eu tenho uma reação que ela é contraditória. De um lado eu fico pé da vida, chateada, aborrecida, de outro lado eu fico feliz, porque não estão nos dando por cachorro morto. Né? Ainda acham que a gente pode fazer alguma coisa. Então é uma relação ambígua, né, com essas situações. Bom, na situação brasileira, então eu fui tentando falar um pouco, situar, né, a questão historicamente e no mundo ocidental, porque infelizmente no Oriente eu não tenho muita notícia. A literatura brasileira infantil, ela está entre as mais desenvolvidas do mundo. Nós somos um dos poucos países do mundo, né, especialmente no contexto latino-americano, que tem 2 prêmios Hans Christian Andersen, que é o Nobel da Literatura Infantil, né, um da Ana Maria Machado e um da Lígia Bojunga, e temos um Hans Christian Andersen de ilustração, que é o do Roger Mello, né, que foi o único ilustrador latino-americano até hoje a ganhar o prêmio. Né? Então, a literatura infantil brasileira, ela tem uma importância no cenário internacional que não é a mesma da literatura não infantil, né? Da literatura chamada adulta. A presença que a gente tem, o volume de obras traduzidas, etc., é muito maior na literatura infantil do que na literatura adulta. A literatura infantil é um dos maiores mercados no Brasil. Ela só fica atrás do mercado dos livros didáticos. O Estado é um grande subvencionador das editoras e do mercado literário de modo geral, por meio de feiras, festas literárias, etc., para a infância, e por meio das compras estatais, que respondem pela maior parte do faturamento das editoras que publicam literatura infantil. E aí eu dou alguns exemplos ali, né? O PNBE, Fundos de Cultura, etc.
Terceiro aspecto ali da situação brasileira. Há uma presença forte das grandes corporações nesse mundo. A gente vê que, por exemplo, grupos como Santillana, enfim, uma série, aí não vou ficar mencionando aqui, né, porque não interessa, mas algumas grandes corporações, elas chegaram no mercado editorial brasileiro e compraram 5, 6, 7 grandes casas publicadoras, né? Então, a gente vê que a gente tem no Brasil hoje 2 ou 3 grandes grupos editoriais que comandam, assim, 95% do mercado editorial de livros para criança. Então, uma forte presença das grandes corporações, uma multiplicação de selos dos mesmos grupos. Às vezes, quando você vai procurar, você descobre que tem 8, 9, 10 selos, né, que pertencem ao mesmo grupo e a uma hegemonia do eixo Rio-São Paulo. Eu falo isso porque eu tive o privilégio de orientar algumas pesquisas de mestrado, de doutorado sobre literatura infantil, e com alguns orientantes que trabalharam com prêmios e tudo. Você pega, por exemplo, 10 anos de prêmios literários infantis, basicamente são 5 editoras, né? Todas elas em São Paulo, uma ou outra perdida no Rio, em Belo Horizonte, e acabou. Né? No resto do país não se produz literatura infantil. As fundações e os prêmios são financiados por editoras, né? A constituição de um cânone a partir dessas premiações, e essas premiações, evidentemente, elas instituem, né, uma reiteração de temas, estéticas, sensibilidades, recursos linguísticos, etc. O sistema de avaliação, premiação, canonização e formação de profissionais, a definição de políticas são atravessados pelos interesses de grandes corporações. Né? A hegemonia nos espaços de poder está na mão de poucas pessoas, de poucos grupos. Né? Também coloquei ali para a gente se lembrar de que no Brasil se faz historicamente uma oposição simplista, então busca-se categorizar os livros para crianças. De um lado, é um livro instrumental para ensinar alguma coisa e que, portanto, não tem um estatuto artístico. Ou é uma literatura para deleite. Parece que não tem nada no meio ali entre o livro instrumental e o livro para puro prazer, puro entretenimento, né? Uma gratuidade na diversão. Há uma insistência, como eu já falei, na relação sujeito-objeto. Nos estudos universitários ou acadêmicos, a gente vive um não lugar, porque quando você está no campo da educação, as pessoas dizem, não, mas literatura infantil é lá da letras. Quando você está na letras, as pessoas dizem, não, mas literatura infantil é lá da educação. Né? Então você não tem lugar. Né? E a maioria das universidades não tem uma cadeira de literatura infantil. Né? Então ela fica uma disciplina relegada a segundo plano, que ninguém é responsável por ela, né? Ninguém sabe quem ministra por sua vez não é um especialista, e assim vamos. Há uma secundarização da dimensão imagética e da dimensão material objetal do livro para criança, há uma hegemonia ainda do estudo do texto, né? Existe, evidentemente, restrições, né, a projetos gráfico-editoriais mais sofisticados, porque são projetos mais caros e que aí as grandes compras governamentais, etc., não vão permitir. Se livro no Brasil já é uma coisa cara, um livro, por exemplo, que seja um objeto de arte, para além de um suporte, né, o livro que em si mesmo seja um objeto de arte, ele é um livro inviável num país empobrecido como o nosso. Bom, então, diante desse quadro, como fazer a democracia ser mais do que uma forma de governo? Como fazê-la atravessar, constituir, definir, inclusive, a educação literária dos sujeitos, a começar pelas experiências da infância? Como engendrar condições para que as decisões sobre o que escrever, publicar, ler, discutir, socializar, sejam efetivamente decisões democráticas, no sentido de decisões populares e soberanas? Né? Então, faço uma pausa dramática agora para tirar esse casaco, eu estou com calor. Bom, e aí, então, eu venho já encaminhando para a conclusão, né, do meu raciocínio, ainda tem poucos slides, mas já encaminhando para a finalização. Me parece que se a gente quer discutir democratização no âmbito da literatura infantil, a primeira coisa que a gente precisa fazer é recusar a noção de democracia na sua forma antiga, na sua forma burguesa e na sua forma liberal, né? Como participação no poder condicionada à noção de propriedade e ao empobrecimento da liberdade.
né, como liberdade de cada um, independentemente da liberdade dos outros. Né? A gente não pode aceitar uma noção de democracia que diga assim, não, democracia é quando eu posso escolher o que eu quiser. Se a minha decisão vai fazer bem ou não para a vida dos outros, é problema dos outros, eu não estou nem aí. A gente precisa recusar essa noção simplista de democracia. Né? Eu não posso achar que eu vou ser livre se o outro não é livre junto comigo. Né? Segundo, é uma perversão fazer coincidir a noção de democracia com a submissão de todos ao triunfo da maioria. Se a gente for fazer uma consulta, o que a maioria das pessoas quer? Que seus filhos leiam na escola? A gente vai sentar e chorar. Chorar até desidratar. Né? Porque essa noção de democracia como triunfo da maioria só faria reforçar os valores mais perversos que existem na nossa sociedade. Se a gente for perguntar ao mercado, pior. Né? A recusa a valor, é preciso, né, que a gente recuse o entendimento de valores históricos como sinônimo de valores antigos e tradicionais. É uma perversão fazer coincidir a noção de história com a noção de estudo do passado, que foi o que eu tive que decorar para fazer a prova na quinta série, né? História, ciência do estudo do passado. Né? Não, a história, o que é o objeto da história? A dinâmica humana na realidade mundana. Né? História, ela estuda o movimento, ela estuda o processo. Né? Ela não estuda um passado acabado, dado, né, fechado, em relação ao qual nós somos indiferentes. Uma outra coisa que é preciso que a gente se lembre é que nós nunca fomos democráticos, porque sequer o povo como povo existe para governar. Então essa ideia de democracia como governo do povo nunca existiu, porque nem como povo nós ainda, na nossa realidade, nos constituímos. Não será possível pôr o povo no poder, porque o povo como povo só haverá na processualidade democrática. Haver o povo como povo é essencialmente a luta da esquerda. Né? É que o povo se reconheça, se assuma, se pense, se governe e haja como povo. Não é? Quarto lembrete, da Márcia Tiburi, como conversar com o fascista. Ela diz assim: a democracia flerta facilmente com o autoritarismo quando não se pensa no que ela é e se age por impulso e leviandade. Não sou uma pessoa democrática quando eu vou à rua protestar em nome dos meus fins privados, dos meus interesses pessoais, quando protesto em nome de interesses que em nada contribuem para a construção da esfera pública. Eu sou autoritária quando, sem pensar, imponho violentamente os meus desejos e pensamentos sem me preocupar com o que os outros estão vivendo e pensando. Quando penso que o meu modo de ver o mundo está pronto e acabado. Né? Se a proposta de trabalho no Centro de Educação Infantil contraria os valores da minha religião, eu não posso aceitar. Eu tenho que ir lá e rasgar. Né? Eu não preciso entender, eu não preciso conversar, eu não preciso apresentar uma outra alternativa. Não, eu vou lá e tiro e pronto. Né? Então, que literatura infantil nós precisamos na construção de uma esfera pública? Como vamos mediar a relação entre crianças e textos literários tendo esse objetivo? Né? E por fim, fechando aí os lembretes, um trecho do Moacir Gadotti, do Paulo Freire e do Sérgio Guimarães, no livro chamado Pedagogia, Diálogo e Conflito. Eles vão dizer assim: em estruturas autoritárias sustentadas por comportamentos pessoais autoritários, estes devem ser pessoalmente confrontados por comportamentos autônomos e democráticos. É óbvio que não se trata de anular as pessoas, mas de confrontá-las com as reais consequências e alcances dos seus atos autoritários. Que obras e que práticas nos auxiliarão a confrontarmos e a confrontar os sujeitos em formação com as reais consequências e alcances dos seus atos autoritários? E aí eu fecho com possibilidades. Insistir na necessidade da sólida formação teórico-prática, exigir políticas públicas, participar, fiscalizar, aprimorar e democratizar, realizar e difundir estudos críticos e priorizar corpo especializado independente, né, que não está ali a serviço de interesses comerciais, econômicos e financeiros subsidiários. Problematizar a hegemonia do escrito e do impresso. É preciso resgatar a prática de literatura oral, popular, né, comunitária. Problematizar a hegemonia do individual. Né, a gente acha que ler é só ler sozinho. Né?
problematizar a hegemonia do autorizado e assim investir em recuperar práticas populares, práticas comunitárias e práticas orais também. Abalar a soberania das grandes corporações na instituição do cânone em literatura infantil. Diversificar temas, autores, editoras, estéticas, recursos linguísticos e materiais. Bom, agora seria o momento para a leitura de algumas obras, porque como vocês veem, né, eu sou uma pessoa otimista, eu achei que ia dar tempo de tudo, mas não vai dar. Depois eu posso mostrar para vocês, se der tempo no debate, algumas coisas que eu trouxe. Muito obrigada pela atenção de vocês. Marielle, presente. Obrigada, professora Maria Amélia. Agora teremos a aula do professor Wilbert Salgueiro, né, o título O Golpe na Voz e no Verso dos Poetas. Fazer brevemente uma apresentação do professor Wilbert Salgueiro. Ele possui graduação em Letras Português e Literatura pela UERJ, mestrado em Letras e Literatura Brasileira pela UFRJ, doutorado em Letras, Teoria da Literatura pela UFRJ e pós-doutorado em Literatura Comparada pela UERJ e em Literatura Brasileira pela USP. Ingressou aqui na UFES em 93 e a partir de maio de 2014 se tornou professor titular dessa universidade. Foi coordenador do programa de pós-graduação em Letras, é bolsista e pesquisador do CNPq e também com taxa de pesquisa pela FAPES desde 2013, coordena também o GT Teoria do Texto Poético, vinculado à ANPOL, é líder do grupo de pesquisa Poesia, Suportes Formais e Sistema de Significação, escreve no jornal Rascunho a coluna Sobre a Pele das Palavras, é diretor da EDUFES a partir de agosto de 2017. Então, dou as boas-vindas novamente ao professor Wilbert, e depois da aula dele nós teremos o tempo para debate. Boa noite a todos. Enfim, como a Rose já antecipou aqui no meu currículo Lattes, eu sou professor de literatura brasileira, especificamente, e trabalho já há muitos anos, entre outros assuntos, com poesia. No grupo aqui que está organizando, né, esse curso, me dispus a vir aqui e enfim, fiz uma pesquisa básica sobre a participação dos poetas, né, no golpe, né, de que forma essa expressão se deu, né, e descobri muitas coisas interessantes, vou passar para vocês. Vai ser basicamente, enfim, eu quero salientar que não é nenhuma reflexão teórica, não tem sobre o golpe, né, vai se fixar basicamente na leitura e comentário aqui, digamos, comentários selvagens, né, assim, um enfrentamento direto com um poema com vocês. São poemas, todos eles, enfim, novíssimos, né, não tem uma fortuna crítica, e aproveitei o ensejo da minha fala aqui. Como disse a Rose, eu escrevo mensalmente uma coluna no jornal Rascunho de análise de poemas. Aproveitei aqui o ensejo e fiz uma análise de um desses poemas, do Ricardo Silvestrin, que vai ser o último que vou ler. Se der tempo, eu leio a análise, senão, enfim, o material tem 20 e poucas páginas. Essa semana ainda vai ficar à disposição, disponível no Face, né, do evento. Então lá tem todas as referências, enfim, as páginas, praticamente todo o material é encontrável na internet. Então quem estiver curioso sobre alguns dos poemas que eu lerei, se der tempo, 13 poemas, mas só o livro, né, Golpe, Antologia Manifesto, né, com a presença de 120 artistas, entre chargistas, prosadores, né, contistas, etc. Lá a maior parte de poetas, são 65 poetas e 65 poemas. Desse livro eu tirei uns 5 ou 6, peguei outros avulsos na internet. Na página do Facebook, tem uma página que se chama Poemas contra o Golpe. Eu procurei no Google, né, poemas a favor do golpe, não achei nenhum. Se alguém achar que dê para enriquecer o meu cabedal, mas enfim. Então, eu fiz uma seleção desses, enfim, ou seja,
esse conjunto de poetas que se expressaram, uma pesquisa rápida que eu fiz pela internet, com as publicações disponíveis, eu diria que mais de 200 poetas que fizeram poemas, né, acerca do golpe. Né? Naturalmente, a gente vai conversar sobre isso aqui, né, todos uma posição, enfim, cada um com seu estilo, cada um com seu jeito, né, mas uma reflexão em versos, também pelos visuais, sobre o golpe. Né? Então, a minha reflexão basicamente é essa. Tá? Eu trouxe ali vou tentar passar ali na página ali, não sei fazer aquela coisa do PowerPoint, eu fiz em doc mesmo. Tá? Vamos ver se vai dar certo. Bom, nesse localizei, Rogério, na última pedaço da página, comecei aqui pode ser que haja grandes, a maior parte, ou boa parte de letras e educação, unidade humanas, vai ser que o público aqui é bastante heterogêneo e, enfim, não sei quantas anda aí a afinidade da maioria de vocês com questões de literatura, especialmente de poesia. Então lá na última página, penúltima, tem considerações finais. Né? Vou começar pelo final, que depois talvez facilite a gente ler os poemas. Tá? Isso aí. Então são 7 conclusões, digamos, considerações que eu faria após a leitura e comentário dos poemas, mas considerando a diversidade, né, entre nós, é bom relembrar esses princípios básicos que tem a ver com o poema, que é o nosso protagonista aqui. Então, um poema não é um ensaio de sociologia ou filosofia, ou política, economia, história, etc. O poema não é isso. O poema 2, né, é um artefato estético carregado de ideologia, e, portanto, carregado de saberes de sociologia, de filosofia, política, economia, etc. É porque, enfim, isso não é uma aula de letras, de literatura, mas é comum as pessoas quererem tomar o poema como se ele mesmo fosse, né, a aula de história, a aula de sociologia. Não, ele é um artefato estético no qual se impregna, né, no qual a história se assenta, né, na sua, enfim, pluralidade. 3. O poema expressa, sim, o pensamento, o sentimento, como queiram, do sujeito que o elabora. Sujeito que, por sua vez, representa partes do mundo social em que vive. Aqui, enfim, iria uma nova discussão acerca da liricidade do poema, mas fica essa ideia básica. Né? O poema ele expressa, sim, né, digamos, uma lírica subjetiva, mas essa lírica subjetiva, como disse há pouco a Maria Amélia, ela, em relação ao autor infantil, ela não brota espontaneamente. Há uma contextualização que enfim, que é histórica, antropológica, etc., que faz com que o sujeito, mesmo na sua individualidade, uma espécie de mônada, digamos assim, ele consiga, enfim, ele se expresse. Né? É porque, mesmo em letras, né, sobretudo no senso comum, há uma ideia muito pregnante, né, de poesia como expressão da subjetividade. É uma concepção hegeliana, muito romântica, de se achar que o sujeito é completamente livre, autônomo, independente para expressar aquilo que sente, como se o seu sentimento fosse despregado do mundo em que vive. E não é isso, naturalmente. 4. O valor estético de um poema não é um dado absoluto, invariável, consensual. Depende, entre tantos aspectos, né, esse valor estético de um poema, da perspectiva teórica, do leitor, do avalista, do crítico, assim como de seu repertório. Essa é uma das questões mais complicadas no mundo da arte em geral, né, que é a questão do valor estético. Porque alguns de nós, alguns críticos, falam que esse é um ótimo poema, esse é um péssimo poema. Esse quadro é maravilhoso, esse quadro é horroroso. Esse filme do Truffaut, Godard, Fellini, né, esse é muito bom, esse aqui do Rambo, não sei o que, é péssimo. Então, quer dizer, esse quadro de reflexão sobre o valor estético é uma das coisas mais complicadas. Eu costumo dizer nos cursos de letras, que quanto mais a gente estuda, mais essa questão está complicada. Não que a gente não saiba dirimir, né, não queira dirimir, diferenciar o que é o bom do ruim, mas é complicada essa questão. Assim, é fácil, em linhas gerais, dizer assim, Guimarães Rosa é obra-prima, né? Paulo Coelho é coisa horrorosa, né? Mas
há 1000 outros aspectos que poderiam entrar aí nessa discussão. Finalmente, o item 5, um poema engajado não se confunde com um poema ruim, como se todo entendimento de poesia e arte devesse se pautar pela ideia associada a Kant, de finalidade sem fim. Todos esses poemas que a gente vai ler daqui a pouco, esses 13 poemas, pode ser mais, pode ser menos, não deixam de ser poemas engajados, porque foram feitos com uma certa finalidade, foram feitos para pensar, sobretudo para irem contra o golpe travestido de constitucionalidade, travestido de impeachment, que a Dilma sofreu. Então, sendo um poema feito para um fim específico, ele já é engajado por excelência. Não é um chamado poema autônomo, que vem de alguma inspiração, liberto, digamos, de uma motivação a priori. Então, todos esses que a gente vai ler aqui, e os que a gente não vai ler, enfim, todos os poemas feitos para um fim, são, em princípio, engajados. Há toda uma teoria e há um senso comum que confunde ou quer confundir poema engajado com sinônimo de poema ruim, já em princípio, porque a arte não deve ter compromisso com nada, deve ser livre para expressar a si mesma. Daí o poema engajado, como ele quer expressar um pensamento em relação a alguma coisa previamente, ele já sofre essa espécie, digamos assim, de preconceito. 6. As dezenas de poemas sobre ou contra o golpe exemplificam exatamente a diversidade de soluções formais que, por sua vez, correspondem às possibilidades de expressão de cada sujeito. Isso é óbvio. E a gente vai ver um pouco dessas soluções nos poemas que leremos. E, finalmente, que é a parte de que mais gosto, o sétima e última observação, a análise pormenorizada de cada poema deve, ou deveria, pode ou poderia evidenciar, a partir de sua própria forma do poema, as complexas relações que o poema mantém com o contexto do qual surge, e muitas vezes contra o qual se insurge. Então, essa parte que não teremos tempo de fazer aqui, quem sabe na análise, na leitura do último poema, sobrou um tempinho de ler a análise que eu estou propondo do poema do Ricardo Silvestrini. Mas é claro, estamos repetindo que a análise específica de cada poema, ou de cada quadro, ou de cada filme, de cada peça de teatro, etc., essa análise ela deve saber, deve procurar desentranhar nas soluções, no intestino, na engrenagem, na carne da obra, em pauta o seu modo de constituição. Então, considerando essas 7 reflexões acerca a partir do poema, a gente volta lá para o começo, Rogério, por favor. Então, ainda antes de ir aos poemas, já que fiz essa prévia aí, para nos familiarizar um pouquinho com alguns pensadores importantes. Desce aí, por favor, até chegar no Adorno, aparecendo. Aí. Então, são 3 ou 4 paragrafinhos aí de algumas reflexões importantes que, de certa forma, retomam essas conclusões já antecipadas. Então, um texto bastante famoso do Theodor Adorno, filósofo alemão, da teoria crítica, esse texto chamado Palestra sobre Clínica e Sociedade, ele fala isso. A referência ao social não deve levar para fora da obra de arte, mas sim levar mais fundo para dentro da obra de arte. O teor de um poema não é a mera expressão de emoções e experiências individuais. Pelo contrário, estas só se tornam artísticas quando, justamente em virtude de especificação que adquirem ao ganhar forma estética, conquistam a sua participação no universal. Conceitos sociais não devem ser trazidos de fora às composições líricas, mas sim devem surgir da rigorosa intuição delas mesmas. Enfim, em síntese, não trocando em miúdo, o que o Adorno está falando aqui é que, daí o título parece sobre lírica e sociedade, o que ele mostra ao longo de todo esse seu artigo, essa sua palestra, proferida no rádio, nos anos 50, é que essa estreita relação entre texto e contexto, e necessariamente uma abordagem explícita de um tema histórico, social, não é propriamente isso que faz do poema ser histórico. A historicidade do poema está na própria forma com que ele se constitui. Então,
tem essa ideia central, não só desse parágrafo, como de todo o artigo dele. Para todos nós que somos de letras, né, esse texto seguinte aí, do Antônio Cândido, chamado Direito à Literatura, mesmo quem não é da área, recomendo que leia, que é um texto, enfim, com aquela linguagem elegante e clara, né, de sempre do Antônio Cândido, né, ele faz uma espécie de um grande libelo, né, em defesa da literatura. É um artigo excelente, e desse artigo tirei essas reflexões que acho que nos interessam a todos de maneira geral. Para citar, o Cândido diz, ele fala, são bens incompressíveis, né, incompressíveis, que não se podem comprimir, que não se podem elidir, não confundir com, né, bens incompreensíveis, né? São bens incompressíveis, não apenas aqueles que assegurem sobrevivência física em níveis decentes, mas aqueles bens que garantem integridade espiritual. São incompressíveis, não se pode viver sem eles, certamente a alimentação, a moradia, o vestuário, a instrução, a saúde, a liberdade individual, o amparo da justiça pública, a resistência à opressão, etc. E também o direito à crença, à opinião, ao lazer e, por que não, à arte e à literatura. E lá no final do seu texto ele vai dizer, a luta pelos direitos humanos abrange a luta por um estado de coisas em que todos possam ter acesso aos diferentes níveis de cultura. A distinção entre cultura popular e cultura erudita não deve servir para justificar e manter uma separação iníqua, como se do ponto de vista cultural a sociedade fosse dividida em esferas incomunicáveis, dando lugar a dois tipos incomunicáveis de fruidores. Uma sociedade justa pressupõe o respeito dos direitos humanos e a fruição da arte e da literatura em todas as modalidades, em todos os níveis, é um direito inalienável. E como eu disse, é um artigo muito legal e é uma grande defesa, né, da literatura. Eu recomendo a todas as pessoas, em especial aqueles de letras, né, que se formam, né, nos formamos, e de vez em quando temos que ouvir a perguntinha, né, para que serve poesia, para que serve literatura, né, e esse texto do Cândido é sempre uma boa e precisa resposta. Agora um parágrafo um pouco mais específico, né, do Alfredo Bossi, um outro clássico na sala de letras, num artigo chamado Narrativa e Resistência, num livro chamado Literatura e Resistência. Naturalmente todas essas referências aqui estão, né, no material que vai para o Face, né, do nosso curso aqui. Isso é muito interessante, né, o que o Bossi diz. Ele fala, ele está falando de narrativa, mas serve para poesia também. Ele fala, a resistência é um movimento interno ao foco narrativo. Eu diria que a resistência também é um movimento interno ao chamado eu lírico. Uma luz que ilumina o nó inextricável que abre o sujeito ao seu contexto existencial histórico. Momento negativo de um processo dialético no qual o sujeito, em vez de reproduzir mecanicamente o esquema das interações onde se insere, esse sujeito dá um salto para uma posição de distância, e deste ângulo, né, de distância, se vê a si mesmo e reconhece e põe em crise os laços apertados que o prendem à teia das instituições. Então, o Bossi aqui não está deixando de ecoar um pouco a ideia dorniana, né, de que essa resistência ela não se dá tão somente, digamos, no aspecto exterior, né, àquilo para que o poema aponta, né, mas a sua própria constituição formal, né. Agora, do Pádua Fernandes, vai ser esse quarto e último trechinho de agora, é um artigo muito interessante, facilmente encontrado na internet, é um artigo específico sobre poesia e golpe. Foi o único artigo, texto ligado a esses dois, um artigo reflexivo, crítico, ligando essas duas questões, né, o golpe, né, e a poesia, e, enfim, está disponível facilmente na internet. E desse artigo do Pádua Fernandes, tirei apenas esses dois trechinhos aí, mais um parágrafo abaixo, e após ele passa aos poemas. Então, é um artigo chamado Poesia e Golpe no Brasil, 64, de 2016. No começo do artigo, ele recupera um pouco um outro artigo da Iuna Maria Simon, que é uma professora lá de São Paulo, especialista na área de poesia, e ela tem um artigo que fala do golpe e a poesia em 64, e ela mostra como os poetas ficaram meio aturdidos, né, meio, digamos, bestializados, né, para usar a expressão de José Abreu de Carvalho, durante o golpe de 64. Então a poesia ficou meio inerte, sem saber o que fazer.
em 64, diferente ao quadro aqui agora em 2016. Né? Enfim, por vários motivos, não seja o mais relevante, mas sem dúvida, né, a questão da tecnologia da internet facilita a rapidez das comunicações, né? Então, não só por isso, mas também por isso, a reação da classe artística foi muito rápida, diferentemente da reação dos poetas em 64. Então, ele desenvolve isso no início do artigo dele e, até chegar mais à frente, o que ele vai dizer, né? Creio que sejam mais interessantes poemas que não partam do simplismo político de que o Brasil vivia em plena democracia, derrubado em 2016 por políticos maus, né? Então, um artigo muito crítico, bem na linha da Ilona Maria Simon, em que ele mais critica os poemas que escolhe do que, digamos, faz um elogio apologético. Mas, à frente, ele vai dizer, caracterizando a direita, né, ele vai dizer, essa direita nossa aqui, golpista, que deseja abertamente o genocídio, a tortura, o racismo, o sexismo, a transfobia, a homofobia, desfazê-lo, seja por cálculo, estupidez ou loucura, desfazê-lo em combate ao socialismo e ao anarquismo, como se o país estivesse a um passo de uma revolução promovida pela esquerda. Os fantasmas de 64, jamais devidamente exorcizados, reassombram o presente e discursos do tempo da Guerra Fria são retomados contra a esquerda, mesmo contra a esquerda que foi derrubada da presidência, que não tinha nada de anticapitalista. Então ele vai desenvolver aí, enfim, um artigo que atira para vários lados, né, e enfim, os que ficarem curiosos acerca dos seus argumentos poderão lá seguir a ele, tá? O Rogério, a Márcia eu vou deixar para o final, se tiver tempo. Você pode descer aí que tem duas chargezinhas, né? Essa primeira do André Damer, o Damer. Ele diz assim, quero um golpe, né? A vida fácil das elites. Quero um golpe. Aí o garçom pergunta, com ou sem militares? E o comparei em 64 2016, né? E o de baixo, de Laerte, né? Da Laerte, é o Patinho dizendo, olha mãe, sem militares, né? E montado numa bicicleta, né? Estilizada, né? Com o nome golpe, né? Então, pelo nosso roteiro, como eu falei, né? Os dois grandes grupos de pesquisa que eu me utilizei, né? Foram essa página no Facebook, chamada Poemas contra o Golpe, né? Lá há 29 poemas, né? 28 poetas, e desse conjunto eu escolhi 4 para lermos. A maioria dos são curtos. Tá? Depois tem um poema que também tem um texto ali, mas se tiver a internet bem azeitadinha ali, a gente vai passar para a gente ouvir. É um poema recitado por uma rapper chamada Bárbara Esmênia, muito legal. Depois eu escolhi dos 65 poemas, né, da antologia Manifesto do Golpe, eu escolhi 5. Tá? Depois mais mais 3 poeminhas com os quais ele termina, conforme o nosso tempo aí. Tá? Então, o primeiro desses poemas que estão no Face, na página Poemas contra o Golpe, do Pietro de Santo Urbano. Como eu falei, então agora são leituras de poemas que a gente vai ler aqui juntos. A seleção foi minha. Claro, não vou me alongar aqui a análise, nós estamos aqui em uma sala de aula e tem tempo para isso. E a gente faz 1 ou 2 comentários, depois de conversa. Então é quase um haikaizinho, né? Não tem 3 versos, só diz isso, né? Sem dúvida, foi golpe, porque machucou. Então, eu privilegiei, naturalmente, tem muitos poemas lindíssimos, mas com altíssima carga metafórica, digamos assim, que são muito bacanas, mas eu privilegiei, como vocês vão ver, na minha seleção, esses um pouco mais diretos, né? Então, aí, tratando com humor naturalmente, as pessoas dizem assim, foi golpe ou não foi golpe? Foi golpe, machucou. Então, você machucou porque foi golpe. Então, brincando. Lá para o 16, aí gosto de numeração, o 16 é o Chacal. O Chacal, para quem é de letras, todo mundo conhece o que é isso aí. Né? O Chacal é um poeta marginal, que a Maria Amélia falou agora há pouco, né? Está com 70 e poucos anos, mas é um dos mais interessantes poetas vivos do Brasil. Né? O poema dele se chama Até que o Brasil se Redilma, e eu vou ler daqui, peraí, Rogério, você me acompanhando aí. Deixa eu achar aqui. Bom, já percebem, né, claro, um trocadilho ali que ele faz, até que o Brasil se redilma, né?
E assim vai. Até que o Brasil se redima, haja Deus para levantar a autoestima desse povo expropriado. Até que o Brasil se redima, haja novela e futebol para dopar o brasileiro teleguiado. Até que o Brasil se redima. Até que o Brasil se redima, haja bomba e bala de borracha para tirar os excluídos no fronte das ruas. Até que o Brasil se redima, herdeiros neoliberais que salivam com o mercado e veio outro como concorrente, brocharão diante de suas belas e recatadas. Até que o Brasil se redima. Até que o Brasil se redima, veremos a canalhada no Congresso abrir o cofre e o cu para Tio Sam e companhia. Até que o Brasil se redima, teremos essa heroína 2 vezes torturada, assombrando a vida de fascistas e golpistas. Até que o Brasil se redima. Então esse é do Chacal, né? Enfim, tem essa ladainha, né? Até que o Brasil se redima, lembrando, é um mantra, né? Uma repetição para ver se entra na cabeça de quem está ouvindo, né? Olhando, né? E com o seu humor peculiar, né? Que não deixa de lado, né? Enfim, frases muito duras e tristes, né? Então, alternando, né? Enfim, o humor com questões de crueldade, enfim, e ligado aí à vida, né? A história de tortura, né? Da Dilma Rousseff, né? Falando aqui desse, né? Enfim, de futebol, novela, alienação, né? De manifestações, etc. Então, foi um poema que se presta uma análise bastante interessante, né? Então, o Rogério falou, tem no Facebook, 2 poemas de um poeta lá do Sul, lá de Paraná, de Curitiba, o Rodrigo Garcia Lopes. Coloquei os 2 dele, são 2 mais ou menos, enfim, o primeiro, o número 22, a sequência. É um pequenininho, isso aí, só uma quadrinha, 22, só, é só essa quadrinha aí. É um poeta lá do Sul, como eu disse, bastante conhecido na área de letras, diz assim: depois não venham dizer, golpistas, que não avisamos vocês. Ainda vamos ver os velhinhos saudando a Revolução de 16. A Revolução, assim, tal qual, está ironizando aí naturalmente, né, com esses que insistem em chamar o golpe de 64 a Revolução de 64, né, da redenção, da redentora, né? Então, também com humor, né, não deixa de haver humor em grande parte deles. A maioria dos poemas, né, que eu pesquisei, que vocês não vão ler ainda, que depois que tiver interesse, consulte o material completo. Posso dizer, sem dúvida, é muito óbvio isso, né, que o tom hegemônico da maioria dos poemas é um tom melancólico, de tristeza, de derrota, né, enfim, de raiva, né, de ódio, algo assim. Mas em alguns deles, que pode parecer pela amostra que eu selecionei, que a maioria está rindo do gol, não é isso. É que o humor, enfim, é uma espécie de recurso, né, não curativo, né, mas uma espécie de recurso terapêutico, não para curar as dores, mas, ao contrário, para ter um efeito crítico, corrosivo, que pode ser maior do que a simples lamentação. Do próprio Rodrigo, no número 29, né, esse é uma pequena obra-prima, ele assim, eu vou lê-lo, é meio difícil, mas vai dar para... Você vai me acompanhar, Rogério. Então, não tem título, diz isso: tema ferro, ofertar-me, mero frate, ter reforma, taro refém, toma ferre, fare morte, aftermore, retrofane, faro treme, item forra, temor fera, fera morte, terra fome, meter faro, frete amor, remar feto, mate ferro, faro enter, forma éter, rema forte, far remote, fear morte, frete o mar, meta ferro, fora metre, freta remo, frota em ré, rato freme, frema reto, teme forra, eta ferron, maré forte, rato refém, meter fora, fora temer. Então, no contexto deve ter umas 40 variações, né, anagramáticas, esse bordão, né, que tomou conta do país, ainda bordejamos, né, o fora Temer, né, é espantoso, né, ou espantosa a quantidade imensa de combinações que ele conseguiu, né, todas com algum sentido. Claro que são sentidos aparentemente aleatórios, né, porque combinou apenas as 9 letras, né, de fora Temer, mas com efeitos, enfim, muito interessantes, né, que numa análise minuciosa e pormenorizada a gente poderia explorar, como disse, não é o caso aqui. Né? Então, esses 4 poemas são poemas, como eu disse, que estão
entre os 28, 29 poemas que estão na página Poemas contra o Golpe do Facebook. Então, seguindo aí, Rogério, então, há uma outra página na internet, tá? Que chama 7 poemas em vídeo contra o golpe, tá? Então, como diz o título, só para somar esse aí, fica assim, né? Então, esses 7 vídeos que lá estão, tá? A gente vai, para não demorar o tempo, que eu sei que o tempo é curto, eu vou ler, eu vejo aqui o poema da Bárbara Ismênia, mas todos eles estão lá, vocês podem ouvir todos eles falando, excluindo a Bárbara Ismênia. O sexto, botei de colchetes, que é Renato Sorrar recitando um poema famoso do Mário de Andrade, chamado O Poeta Come Amendoim, um poema belíssimo, em homenagem ao Mário, ao contexto de agora. E engraçadíssimo é também ver, né, ouvir na internet esse chamado Sarau de Michel Temer. Para quem não sabe, Michel Temer é poeta. Um poeta, a despeito de toda aquela questão que eu disse de valor estético, ele é um péssimo poeta. E esse sarau do Michel Temer, vale a pena vocês abrir essa página, porque se ria dessa, porque são artistas lendo poemas do Temer, tal qual ele escreveu, só que dramatizando. É um espetáculo, enfim, hilário, dantesco. Então, para não demorar aí a internet, vou ler para vocês esse poema da Bárbara Ismênia, que ela recita ela mesma maravilhosamente bem no vídeo, mas enfim, vamos ficar comigo mesmo aqui por enquanto. Então, indo adiante, já lemos 4 poemas, esse é o 5º. Desse livro chamado Golpe, Antologia Manifesto, como já antecipei, né, eu nem tinha esse livro formato impresso, consegui comprar pela estante virtual, paguei Sedex na quinta-feira e até hoje não chegou, depois de 4 ou 5 dias pagando Sedex, não veio. Ele está todo disponível na internet e dele eu retirei 5 poemas. Então, consegue seguir? Consegue mexer, Rogério? Seguindo aí, vai para a numeração até o número 7 do Caco Pontes. Pode descer. Nesse material, como disse, já está disponível na internet, eu listei todos os 65 poemas, todos os poemas da página, todos os poemas, né, da antologia. Então tem um belo material para quem tiver curiosidade depois de ler em casa, poder baixar e ter esse material. Então, de Caco Pontes, né, desse livro, tem esse poema chamado Verdamarelista ou A Voz do Comprimido, né, que é a voz do oprimido, que a gente vai perceber, ele fica brincando com um tipo de consciência chamada de alienada, tem um paradoxo. Então fala, chega de corrupção, a gente sente ódio da ignorância, sabe que as polícias são para defender o povo e descer cacete nos vândalos, que uma mulher no Planalto, mesmo sem roubar, não presta, a gente sabe, há mais de 500 anos, que preto e pobre não tem vez, não é, gente? Vamos lutar pelos nossos direitos, quem time está sempre ganhando, não se mexe. Né? Então, o que o poeta, Caco Pontes, fez aí, né? Sem precisar reler, mas deu para perceber. Né? Com corrupção, mexe, tem os vários erros portugueses, está, parodiando, ironizando aquele sujeito que, enfim, cheio de lugares comuns, né? Cheio de senso comum, se acha o dono da verdade e não apreende bem, né, o contexto em que se encontra. Né? Então, daí o verde amarelista, né, ou chega de... o subtítulo ou a voz do comprimido, que seria a voz do oprimido, né, só que ele é tão comprimido, né, que ele não consegue perceber bem, né, com as suas antenas aquilo que se passa ao seu redor. Né? E esses vários erros de português que ele escreve no poema são evidentemente propositais para mostrar a ignorância do sujeito que está ali pensando. Seguindo para o 24 agora, Rogério, pode ir achando aí. Tem muita gente famosa nesse livro. 24, Frederico Barbosa, né, um dos poetas mais conhecidos da cena contemporânea brasileira, filho do saudoso João Alexandre Barbosa, um dos maiores críticos de literatura do país. O Frederico Barbosa fez o poema dele chamado O 16. Diz assim, eu vou ler com você, tá, Rogério? Não vou ler mais esse papel não. O 16. Os golpes são vários, sórdidos, diários, cochichos, calúnias, conchavos, difamação.
O Estado é de denúncia, vazias, premiadas, denúncias e promoção. Os golpes são muitos, rápidos, injustos, desprezo, patíbulo, cadafalso, demissão. O Estado é de alerta, todo cuidado, pouco, cada vizinho um espião. Os golpes são tantos, ávidos, espantos, desamor, desacordo, divórcio, derrisão. O Estado é desespero, todo grito é mudo, todo gesto uma ilusão. São vários, muitos, tantos, mas o mais sórdido, rápido, ávido é o golpe de Estado. Então, enfim, como eu já disse várias vezes, um programa desse, né, em sala de aula, de releria, né, e verei os efeitos fônicos, mórficos, sonoros, etc. Não é o caso aqui, que é um curso de literatura especial. O Rodrigo Barbosa é um poeta bastante sofisticado, né, enfim, é um chamado poeta crítico, né, e enfim, as sofisticações do poema dele são evidentes. Né? Então, já começa com esse título, né, o 16, né, se referindo, enfim, a uma espécie de uma data monumental, mas ao ano 2016 do golpe, né, com várias rimas, né, internas, enumeração, enfim, com vários recursos muito sofisticados de construção poética. Né? Tá? Então voltamos lá para Bárbara Ismênia. Vamos ver se vai dar certo. É um minutinho que ela fala, recita esse poema dela, chamado Contra-golpe. Repetiremos nós, resistência. Este qualquer, como quando a Agora vai. golpe está querendo chamar mais atenção que metrolotado. Golpe mimado. Golpe está querendo fatalista ter-se como certo dado. É velho safado. Só que nunca aceitamos estes qualquer como quando apertamos as tripas. É nossa casa grossa de longos históricos já tantos recebemos. Tudo na carne mesmo. Tantas mais baratas do mercado. Tudo desala para os povos, nada transcendental como carne assim. É corpo físico quente. Tu sentes? Era golpe, mas nem tinha televisão. Chibatadas em todo sertanejo, trabalhadaço toda a jornada. Era golpe, mas nem televisão tinha. Navios lotados de fume, calor garfo feio do passado. Golpe era televisão, córregos violados, pernas desabrigadas. E tu tá sacando de que lado se joga? Tudo isso era golpe, forte, seco, barro. Golpe de heranças contínuas de quem ainda se alinha. Golpe prosseguir contar de histórias que tudo viola. Assassina, destroça, degola. Vê histórias de larga potência, pois se repetem indicativas golpe, repetiremos nossa resistência. Eu ouvi uma vez só, está com um pouco de eco ali a caixa, né? Mas eu ouvi em casa umas 5, 6, 7 vezes esse vídeo dela, né? Acompanhando a letra, é bem bacana, a letra é bastante forte, né? E, enfim, acho que essa audição primeiro de vocês, acho que não ficou muito boa, mas recomendo que vejam com mais calma, né? O texto completo já está no material para ficar à disposição, enfim, depois vejam com mais calma. Seguindo aí para aproveitar nosso tempo, voltando lá, Rogério, então, número 38, Luísa Romão, já é o poema número 8. Esse aí é Luísa Romão. Eram tempos de ódio, não tem título, então o primeiro verso é: eram tempos de ódio e ferrugem antiga, de muito grito e pouca voz. Tempos de ritalina, amnésia, aspirina. Eram tempos de roleta russa, guerra fria requentada, como se Miami fosse terra prometida e Cuba a praga infestada. Eram tempos repetidos, história como farsa, história como força, história como falsa, história como forca, estouro com memória e faca. E continuo nessa jornada, enquanto falar não seja denúncia, nem renúncia perante a barbárie, entenda, sua panela de teflon não conhece a fome. Os paneleiros, né? Seu milagre faz crescer o bolo, mas não multiplica os pães. De que adianta ir para a rua se você nunca sai de casa? Tão importante quanto a bandeira é com quem tu caminha, qual sua gente parceira. Eu estou do lado do acarajé, da diversidade de fé, do direito ao corpo da mulher. Qual é? Se diz homem de bem, mas discrimina quem vem de Assaré, de Patativa de Assaré? Qual é? Quer um país que preste, mas agride alguém pela cor que veste? Qual é? Conclama a justiça, mas compactua com um deputado racista? Qual é? Quer melhorar o Brasil, mas qual humanidade se constrói na mira de um fuzil?
Contradição tamanha só vi na Alemanha, antro de besteira, versão atualizada do ensaio da cegueira. Pode até dizer que a intenção é pura, mas não há justificativa para a ditadura. Que vem os touros furiosos, continuarei erguendo minha bandeira vermelha, porque meu sangue é rubro e não azul, muito menos amarelo. Se pinta sua cara de verde, na mão carrega um martelo. E isso é mais que tomar partido, é tomar coragem de enfrentar a cruz e a bala da sua bancada milionária. Se for preciso, teremos guerra, ressuscitaremos Marighella, essa é a nossa conduta, contra o golpe vai ter luta. Então, esse é da Luísa Romão, que não tem título, né? Então fica sendo o primeiro verso, que é Eram Tempos de Hoje. Né? Tem também uma pegada tipo da Bárbara Ismênia, já estou finalizando. Enfim, uma pegada meio rap, né? Eu não encontrei ela mesmo recitando, mas o texto é bastante bacana. O 49, da Micheline Verunsky, poeta e romancista premiada. Como é que ela veio isso aí? Então, ela criou uma cidade chamada Patópolis, então, em homenagem ao Fiesp. Então, assim, Patópolis é aqui. Nosso Deus está lá na porta do templo, amarelo inchado de nosso orgulho. Patópolis é aqui. Mergulhem a pinéia entre as moedas que escondemos avaramente. Patópolis é aqui. Nossas BMW, nossas vacinas contra o mundo, as bundas brancas rebolantes de Pato Donald, o Trump, nosso ídolo, nosso totem. Quá, quá, quá. Patópolis é aqui. As crianças mortas sobre a mesa, nosso ódio, o antigo ódio colonial. Venham, Huguinho, Zezinho, Luizinho, vamos render graças ao velho tio. Quá, quá, quá. Então, brincando, enfim, os patinhos da Fiesp, né, e os patinhos lá do Pato Donald, Huguinho, Zezinho, Luizinho, quá, 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 né, enfim, também... Tio Patinhos, do Trump, enfim, dos Estados Unidos. Cada banda desse e outros que não estão aqui, como eu tenho insistido, são muito ricos, né? Mas aqui é uma ideia de um panorama desses poemas, para quem nunca pensou, como é que estão os poetas aí no golpe? Estão muito ativos, né? Muito criativos e muito críticos. O número 61 agora, Tarso de Melo, poeta bastante importante também da nossa contemporaneidade. Ele fez aí Um País a Temer. Então, é muito criativo, ele faz assim: presidência, salvo-conduto; vice-presidência, roleta russa; Ministério do Planejamento, de fuga; Ministério da Defesa, criminal; Ministério da Intransparência; Ministério da Desfazenda e Antiprevidência; Ministério da Deseducação; Ministério da Saúde para quem pagar; Ministério da Agricultura gourmet; Mini-Ministério da Cultura; Ministério do Trabalho precário e Ministério das Submissões Exteriores. Então, esse é o país, esse é o país do Temer, é o país a temer, né? Criou aí a estrutura administrativa, né, do governo Temer, né? E é o que estamos assistindo de fato acontecer. Né? Então, esses foram 5 poemas dessa antologia Manifesto, de 65 poetas, eu escolhi esses 5. Faço uma referência, não vou ler ali, mas uma referência muito descobrida nessa pesquisa, né? Não sei quantos de vocês conhecem tem essa informação. Tem um livro de um poeta chamado Roy David Frankel, né? Isso aí. Eu não vou ler, mas enfim, é um livro muito interessante. Pedi também, comprei pela internet. Ele está todo na internet disponível, mas ele é vendido também em formato impresso. Eu, como sou estudioso de poesia, comprei porque eu quero ter lá o bichinho em casa. O que livro é esse? Uma sessão 2017. Esse Roy David Frankel, simplesmente ele, enfim, teve acesso a toda a sessão do impeachment do golpe da Dilma, 31 de agosto, né, as notas taquigráficas, né, os volumes daquelas notas, e ele pegou esse estudo e transformou em versos. Né? Então, não tudo, mas uma seleção. Né, e o efeito ficou muito hilário, muito engraçado. Né? Então, baixa rapidinho, então, Rogério, só para te ver, né? São 14 horas. Aí, tudo que se lê no livro dele são palavras, literalmente, que ele tirou da sessão do golpe. Então, foi o trabalho poético que ele fez. Algo que o Oswald de Andrade já tinha feito com Pedro Vaz de Caminha, assim, outros poetas já fizeram, né, Augusto de Campos, Serão de Campos, fizeram isso com os Sertões do Luiz da Cunha, né, retirar trechos e esse refazimento, né, dá um outro efeito estético, né, porque ele fez. Então, todo o livro dele é dessa ordem. Tem 100 e poucas páginas, então ele transformou 1000 e tantas páginas em 100 e poucas
em verso. Penúltimo poema da Lília Porto, chamado Sem Crime de Responsabilidade, um poema bastante bonito. Esse aí. Está aí abaixo? Não, isso. É um poema que saiu no suplemento Pernambuco, que hoje, junto com o Rascunho, né, são dois dos tabloides mais importantes de literatura. Saiu um dossiê chamado 20 Poemas de Resistência. Entre esses 20 poemas de resistência, eu peguei esse da Lília Porto, né, que diz, então, o título é Sem Crime de Responsabilidade. É assim: uma onda daquelas devastadoras que invadem além da praia e causam tantos estragos à vida do povo, um tsunami é golpe. Vamos só reler isso aí, Rogério, por favor, né? Uma onda daquelas devastadoras que invadem além da praia e causam tantos estragos à vida do povo, um tsunami é golpe. Então, e claro, o título traz essa questão do crime de responsabilidade, né, que, né, segundo os golpistas, né, de manter cometido, e toda a defesa se baseou naturalmente dizendo que não houve esse crime. E para finalizar, o último poema, chamado Registro, do Ricardo Silvestrin, né? Então esse poema, como eu disse, está no arquivo, vai ficar na nossa página no Face, e vai ser publicado no jornal Rascunho do mês que vem, de junho, né? A análise mais pormenorizada que fiz desse poema do Silvestrin, chamado Registro. Diz assim, então, o poema dele. É um poema lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, também muito importante, e está na página dele esse poema e em outros lugares na internet. No golpe de 16, não havia generais como houve da outra vez. Era guerra fantasiada de paz, jagunços com togas, congressistas fascistas, democratas ditatoriais, jornalistas ficcionistas. Todos, sem exceção, no estado de exceção, recitando em jogral a redação do juízo final, ou samba desenredo de um tétrico carnaval. Então tem 1000 elementos aí que eu, como disse, analiso mais à frente, mas são 3 ou 4 páginas de análise, nosso tempo já se esgotou. Para finalizar, nesse livro Golpe, Etologia, Manifesto, é um livro que tem a orelha feita pela Dilma Rousseff, é um prefácio da Márcia Tiburi, né, a filósofa que então tem se engajado nas lutas de esquerda, né, e antigolpista. É um prefácio da Márcia Tiburi, desse prefácio peguei umas palavrinhas, acho que está lá na página, não, já está na primeira página, segunda. Isso aí. Aí com isso a gente encerra aí. Então são, o prefácio vai ter uns 4 ou 5 páginas mais ou menos. Nesse prefácio dela, eu retirei esses trechinhos aí. Ela fala assim: não existe poesia depois do golpe. Não existe poesia atrás do golpe. Não há poesia que vá à frente do golpe. Não há poesia que nos proteja do golpe. Não há poesia onde há golpe. A poesia não conversa com o golpe. A poesia não concorda. A poesia não sucumbe. A poesia não se perde, não se entrega, não se impõe, não entra em trabalho de parto pelo golpe. Não dá a mão em cumprimento amigável com o golpe. Não existe poesia depois do golpe. O que existe é a poesia contra o golpe. O golpe surge, a poesia se insurge. A poesia contra o golpe é o cuspe, a pedrada, o soco, o pontapé, o pneu em chamas, as vias impedidas, a greve geral. A poesia é o fora do texto, para onde o texto olha, a abrir com as armas perigosas da palavra a passagem para a vida revolucionária. Esse é o prefácio dela. Enfim, assim eu encerro. Obrigado.